Chicago e daqui a pouco de Nova York. E do Brasil, porque a nossa convidada de hoje tá vindo direto do Brasil para essa live maravilhosa. Já vou chamar nosso co-host aqui para entrar na nossa live. De live, podcast, junto com a Artificial Heart, trazendo para vocês todas as novidades dos Estados Unidos, estúdios dos filmes mais bombásticos. Galera, boa noite! E aí, Guilherme? Salve, salve, mano! Você tá bem? Joia! Graças a Deus, todo mundo bem aí. Como é que tá o frio aí em Nova York, velho? Cara, aqui até que melhorou, sabia? Sério? Não tá nevando, só tá chovendo um pouco. Aqui em Chicago também. O frio, tipo, de segunda pra cá já ficou maneiro, entendeu? A gente tá usando os casaquinhos mais suave na nave. Mas tem Tá neve de boa. no chão Não, já ainda? derreteu quase tudo. Aquela montanhada de neve que tava semana passada já derreteu quase tudo. Você acredita? Cara, aqui também é a mesma coisa. Mavi, meu filho! Salve, salve! Salve, junto. salve! A gente tem que fazer outra live, Mavi, para você contar as novidades aí dos campos missionários, que você tá levando os missionários around the world. Ô, Guilherme, vamos ver se a nossa convidada... Dá uma checada se a nossa convidada já tá aí. Falta 4 minutos para o nosso horário combinado. Ele falou que tá aí, tá disponível, Guilherme. Vamos marcar outra live com o Mavi? Pra ele contar como é que tá sendo esse recrutamento dos missionários, quais os países que ele tá enviando a galera. Ou até convidar, né? Se tem gente que ele quer apresentar, né? Sim. Você pode, Mavi, de repente chamar a galera aí que trabalha junto contigo, suas conexões aí ao redor dos países que recebem missionários, para poder, pra gente poder estar se conectando também, eles contando a experiência. A gente está entrevistando agora a galera, né, Guilherme, em vários idiomas aqui no nosso podcast. Tá sendo uma experiência muito bombástica, a galera tá adorando, tá top. Tá. Vê aí, Guilherme, se a Bárbara já tá disponível. A gente tem a nossa convidada hoje, eu tô limpando a unha. Tô vendo, ela entrou, Kézia. Eu acho que agora é só convidar, né? É só convidar e ela aceitar, né? A nossa convidada de hoje, ela já tá entrando. Ela é bombástica, tá? Não fica aí. Ela é uma garota fora da curva. Pense no ser humano extraordinário. Foi minha orientadora, Guilherme, no mestrado. E ela é chair na Universidade Federal da Bahia. E ela coordena o núcleo de tecnologias e pesquisas avançadas na Universidade Federal, que é, assim, totalmente fora da curva, tá? Viaja o mundo todo aí atrás das novas tendências tecnológicas. E tá sendo, assim, deixa eu ver, eu mandei o convite para ela, mas ela não respondeu ainda. Mas ela vai entrar aqui. Deixa eu mandar de novo. Vamos ver se ela vê agora. Então, a gente vai estar entrevistando ela porque tem tanta pergunta, né, Guilherme, agora com essas novas tendências tecnológicas. E o que é que isso tem a ver, Guilherme, com o nosso projeto? Babi, minha filha! Salve, salve! Oi, Kézia, tudo bem? Tudo bem, querida. Diretamente do Brasil, Estados Unidos, essa conexão é bombástica. Chicago, Nova York. Quero te apresentar o meu co-host, meu parceiro prazer, e sócio, Guilherme. Olá, Brasil. Guilherme. Bárbara, olá, prazer, professora. Ele é estudante de doutorado em Princeton, está terminando aí agora. E aí eu acho que essa conexão é bombástica, porque a gente vai ter 2 doutores aqui extraordinários nessa live, e vai rolar muita coisa boa nessa live de hoje. Uau, que legal, que bacana. Bárbara, fala um pouquinho como é que está sendo a sua experiência antes da gente te apresentar oficialmente. O Guilherme quer fazer o merchan já botou ali a marquinha do Artificial Heart para a galera ver. Mas fala um pouquinho, Bárbara, vai. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Quero saudar a sua audiência, deixar um salve aí também, porque eu vi que vocês deixam gravadas, né, as lives, ficam disponíveis, então isso é muito bacana, porque quem não pode assistir agora, depois pode pegar, né, às vezes eu mesma, quantas vezes eu estou pesquisando um determinado tema, o Guilherme deve passar por isso também, e sentir a necessidade de ir buscar numa live, buscar numa entrevista que foi gravada anteriormente, né? Então, isso é muito legal. Eu estou animada de poder fazer essa troca com vocês, né? A Kézia é uma querida para mim, uma pessoa que eu tenho grande estima.
é super inteligente, então eu tô doida para ser provocada por ela Ela e por você já também. gosta das provocações. Você vê essa carinha calminha assim, Guilherme, mas isso é ordinário, é fora da curva em todos os Que sentidos. nada. Cara, ela foi minha orientadora. A gente fez, Guilherme, na época, uma pesquisa sobre as gerações que ainda estava chegando, né, Bárbara? Assim, tinha pouca pesquisa sobre gerações no Brasil. Inclusive, a gente encontrou ineditismo na minha pesquisa, que a gente até, inclusive, publicou. Cara, e ela me fez, quando a pesquisa estava quase toda pronta, porque o nível de pesquisa de mestrado no Brasil é o nível de uma dissertação de doutorado aqui, porque aqui é o contrário, Bárbara. Dissertação é para doutorado e tese é para mestrado. E aí, o nível que a gente fez foi qual e quant. Eu fui a campo, fiz pesquisa, levantamento de dados, de números, foi uma loucura. Quando a gente amarrou a pesquisa, eu falei, uau, tá quase tudo pronto. Ela pega simplesmente e diz assim para mim, Kézia, eu acho que a gente tem que revisar todo o capítulo 2 e reescrever, não tá redondo. Você acredita? Isso é coisa de orientador, Guilherme. Eu tô passando por isso, Isso é coisa então, que você passa comigo na pesquisa. todo dia. Eu quase Eu tô infartei, passando isso agora. mas eu quase infartei, Guilherme. Mas pense numa pesquisa que ficou top, cara. Até hoje, como fala, Bárbara? As editoras entram em contato comigo para publicar a nossa pesquisa, que foi uma coisa assim, fora da curva. Eu adorei ter feito E isso foi com você. publicado, né? Foi Foi. publicado também em artigo, livro, né? Então Sim. é sempre bacana, né? O Guilherme está passando por isso agora, então é sempre bom a gente poder se dedicar ao trabalho exatamente por isso, porque você vira uma referência depois, né? O trabalho não é uma coisa que uma dissertação, uma tese, não é uma coisa que vai ficar só para você. Você vai deixar isso disponível no repositório, né? Hoje em dia fica disponíveis nos repositórios das universidades. Como o Kézia falou, depois a editoras entrou em contato. A gente precisa ter um certo cuidado com isso, Sim. Kézia. Porque não sei como é aí, mas aqui a gente tem um certo cuidado com relação a essas editoras, né? E revistas que ficam atrás. A gente chama, inclusive, de revistas e editoras predatórias, né? Sim. Eu lembro que você tinha me Então, alertado sobre isso, então, do mas perigo que é. é, mas tem aquelas sérias também que às vezes fica, por exemplo, tem um professor que está numa determinada universidade, tá fechando um livro, precisa de um determinado capítulo, sabe que você pesquisou sobre aquele tema, então já entra em contato com você, entra em contato com o seu orientador, e aí você, se você fez um trabalho que ambos, né? Tanto você como o orientador, a orientadora, se sente à vontade de publicar, Sim, isso é sim, é excelente, né? verdade. Guilherme, eu vou deixar você começar as primeiras perguntas aí, porque a gente tem muita coisa, Bárbara, para saber de você sobre inteligência artificial, quais são as tendências, quais são os desafios, as novas profissões. E a gente está muito assim, querendo saber, porque o nosso projeto Artificial Heart, vou mostrar, Guilherme, nossa marca, agora é a hora. É agora ou nunca, Guilherme! O Artificial Heart é uma marca que dialoga muito com as novas tecnologias, porque ele traz uma tendência muito forte no mercado para as novas gerações, né? Porque ele traz no conceito anime, graphic novel. Então a gente vai estar trocando essa ideia para você até trazer quais são as novas tendências, diálogos aí ao redor do mundo, o que as pessoas estão falando sobre isso. Mas eu vou deixar o Guilherme começar aí com as perguntas, que eu sei que ele está ansioso para começar essas perguntas aí a nível acadêmico. Professor, geralmente assim, a gente gosta de começar, né, o podcast apresentando, né, dando uma oportunidade para o nosso público conhecer um pouco mais o convidado, a convidada. Então, fale um pouco, a gente gostaria de saber um pouco como você chegou nesse interesse, né, da inteligência artificial e como você tem desenvolvido isso assim na sua pesquisa, no seu trabalho. Bom, começou, Guilherme, precisamente, eu já tinha ouvido falar, obviamente, mas precisamente eu comecei a me debruçar, a querer pesquisar a partir de 2015. Eu fui convidada, na época eu estava na Universidade de. Sergipe, não foi, Bárbara? Estava em Federal. Sergipe, na Federal de Sergipe, a UFES, e na época eu fui convidada, a IBM esteve lá em Sergipe para apresentar exatamente o Watson, né, que vocês conhecem, né, que é a IA da IBM. Então, na época, estava assim,
a IBM estava viajando, estava passando, né, pelos países para poder apresentar o Watson, e eles foram apresentar no centro tecnológico lá, me convidaram na época para assistir, e eu fiquei assim, porque aberta, né, com a capacidade do Watson que foi ali apresentada. E, e na época também já me chamou a atenção, porque o palestrante, ele falou que já tinha implementado o Watson no Bradesco. Ele não disse que foi o Bradesco, mas todas as informações na época que foram dadas ali me levou a crer que era o Bradesco, e depois isso a gente soube que era o Bradesco mesmo, né, com a Bia, e falou também que tinha sido implementado num mercado, num grande mercado em Recife, e que na época, antes da implementação do Watson nesse mercado, é, ele relatou que lá tinha uns 300 advogados que trabalhavam para esse mercado, né, resolvendo questões de causas, petições, etc. Que com a implementação do Watson, isso desceu para 27 advogados. E aí isso me chamou muita Uau, atenção, desempregou porque muita eu já comecei gente. a pensar, nossa, é uma tecnologia que impacta, né, no mercado de trabalho. E foi a partir daí, Guilherme, que eu comecei a me interessar, e aí comecei a chamar a atenção. Muitas vezes, quando eu falava, mesmo na academia, as pessoas não processavam muito bem o que eu estava tentando explicar. E aí, logo em seguida, eu vim aqui para a UFBA. Aqui na UFBA, eu me juntei com uma colega do curso de economia, uma professora, a professora Cláudia Mobussuan, e eu expliquei para ela, nossa, eu estou com essa ideia, olha, isso vai bombar, isso a gente precisa pesquisar, tal. Ela falou, vamos fazer uma pesquisa para o CNPq. E fizemos o projeto, tal, convidamos alguns professores, inclusive professores de fora, que se interessaram pelo projeto, mas tinha uma pessoa que era crucial para o projeto, que já estava trabalhando com que trabalhava com grandes modelos de dados que a gente ia precisar na época para o projeto que a gente estava pensando, só que essa pessoa não estava entendendo o que é que a gente queria de fato. E aí mandamos o projeto tiveram na avaliação, em resumo, teve um avaliador que gostou muito do projeto e teve um outro avaliador que não entendeu absolutamente nada do projeto. E isso fez com que a gente tivesse o projeto reprovado. Mas ficou a deixa, né, de que era algo que precisava pesquisar, se precisava trabalhar. Então foi a partir daí. E de lá para cá, Guilherme, é um assunto que tem crescido bastante, né? E que hoje a gente já fala, inclusive com uma certa maturidade, né? A academia, principalmente no campo das ciências sociais aplicadas, que é de onde eu falo, já entende, né, a complexidade da coisa, então é outro momento, né, digamos assim. Sim. Olha, Bárbara, e é impressionante. Eu lembro que na minha pesquisa contigo, a gente tinha chegado a uma análise que a cada 10 anos se formava uma geração entre baby boomers e a geração X, foi um gap de 10 anos, entre X e a milênio, mais outros 10 anos. Quando chegou na geração Z, esse gap diminuiu. Começou de 5 em Isso. 5 anos. E agora a gente está vendo esses 5 anos mais enxuto. Então, o que era, tipo, a gente está falando de 2015, não é tão distante, mas 2015 para agora, se a gente for analisar, parece que em um ano, parece que a gente já tem 20 anos ouvindo sobre AI. E a gente só virou um boom nas mídias sociais, principalmente Instagram, Facebook, YouTube, virou um boom em um ano, mais ou menos. Não tem, acho que não tem 2 anos ainda. Olha quanto tempo você vem falando e a tua frequência de conhecimento e de análise sobre inteligência artificial era tão grande que as pessoas, quando ouviam, elas não conseguiam decodificar. E hoje está cada vez mais comum. E aí, uma das pesquisas, uma das perguntas que está lá embaixo, que eu não vou pular, mas a gente vai tocar de novo nesse assunto. Mas uma coisa que antes de eu chegar lá na parte da pesquisa, que eu estava lendo os artigos lá no nosso grupo de pesquisa, quais são os desafios, Bárbara, que você está enxergando hoje e as oportunidades do AI, da inteligência artificial dentro da educação? Desafios e oportunidades, porque eu lembro que você falou assim,
eram 300 advogados, baixou para 27, eu já fiquei meio com uma pulga atrás da orelha em relação ao mercado de trabalho. Em relação à educação, quais são os desafios que você que está aí na academia enxerga? E as Nossa, são oportunidades também, muitos né? desafios. Isso é bom. Porque desafios andam às vezes de mão dadas com oportunidades. É verdade. Mas vamos mandar um abraço, porque tem gente legal aqui, né? Eu vi que o Ai, Anderson manda, mandou um vamos abraço mandar, pra galera do gente aqui. grupo. O Randy, Fernando, vi o Ramon também. Agora eu tenho o Anthony aí também, Bruno. Bacana, pessoal. É, bom, desafios. Recentemente, eu estou recentemente, porque eu já, na verdade, assim, eu estou finalizando, uma pesquisa que trata sobre isso, né? Depois que o relatório, vocês devem ter acompanhado o relatório do FMI, né, sobre Fundo inteligência Monetário artificial. Internacional, aham, sim. E, né, e também é porque saiu a recomendação do Fórum, né, Econômico Mundial e, paralelo, o relatório do FMI. O relatório do Fórum, né, traz, inclusive, as 10 profissões, né, que já estão, assim, já nasceram, já estão em desenvolvimento, né, mas que elas têm um potencial muito grande é, de ampliar ainda mais, né, de ganhar gás no mercado de trabalho, exatamente por conta do novo estágio da artificial, que é essa inteligência artificial generativa, né, dotada das LLMs, né, e aí você tem muitas profissões, assim, campos, né, de atuação que podem virar profissões solidificadas, né? E aí eu não vou lembrar de todas elas. Até se vocês quiserem, eu até posso abrir, que eu estou com o computador aqui na frente, eu posso pegar aqui para ir citando, mas algumas delas, né, segurança de dados, que é imprescindível hoje, com o volume de dados que se trabalha. E aí, esse profissional que trabalha com segurança de dados tem que ter uns casos aqui no Brasil da LGPD, né, e de outras legislações também que cuidem, né, que se debrucem sobre esse ponto. Também os especialistas de machine learning, né, esse pessoal que trabalha mesmo com a IA dura, com aprendizado de máquina, tem que aí está cada vez maior, né? Sim. E é uma área Aqui a gente vê essa tendência muito forte, sim. que vem crescendo bastante, né? Aí o relatório está também dos especialistas em sustentabilidade, né, que são pessoas que precisam olhar para o meio ambiente numa perspectiva econômica, mas também de sustentabilidade, inclusive para a própria tecnologia, né, para se pensar essa tecnologia em longo prazo. Os analistas de business intelligence, né, também, que para poder cuidar dos negócios, né, é um campo também. Engenheiro de fintech, né, e a gente sabe que essa é uma área que Tem explodiu com começo, inteligência mas a artificial. gente não sabe onde vai terminar. E é um campo assim juntando aí com o pessoal que trabalha com as moedas digitais, né? Também com blockchain, e aí aliado também à segurança da informação, então são campos aí muito promissores e que o relatório cita. Bom, agora deixa eu pegar aqui, que aí eu cito, aqui achei. Analistas e cientistas de dados, né? Também a gente sabe que é um campo aí, engenheiros robóticos, né? A gente vê, inclusive, nos exemplos de robotização na área de saúde, na área na transporte, né? Isso aí é algo muito delicado, porque a gente cai no campo de quando as empresas
elas vão ter que se adaptar. Nessa pesquisa da MIT, por exemplo, eles estão fazendo essa pesquisa, principalmente em países de fala hispana, né, na América Latina, na América do Sul, e eles descobriram que 71% das empresas já aderiram à inteligência artificial para o seu mecanismo de funcionamento e triplicaram o valor do faturamento. 21%, acho que 20% ainda não aderiram, e eles estão extremamente tendenciosos a desaparecer do mercado. Isso é uma verdade ou você acha que isso é uma forma de assustar a galera que não está se adaptando, não está aderindo às novas tecnologias? Qual é a sua percepção? Olha, muito marketing envolvido. Inteligência artificial hoje tem muito questão de marketing muito forte. Mas, por outro lado, esses relatórios que estão saindo agora recentemente, inclusive pegando o contexto do mercado de trabalho, é algo que precisa ficar reflexivo mesmo, entendeu, Kézia? Não sei se o Guilherme também concorda comigo, mas, assim, por outro lado, né, eu falei aqui da lista das profissões promissoras. Inclusive, chama a atenção a lista em transformação digital, né, que é algo aí que está também, na crista da onda, a gente está vivendo, tudo isso faz parte do contexto de transformação, e essa pessoa que cuida disso, dessa transformação das empresas, está se consolidando como uma profissão. Agora, por outro lado, tem também no relatório profissões em declínio, e que vai exatamente de acordo com esse relatório do MIT. Então, não quer dizer que seja também algo para assustar as pessoas e fazer com que elas procurem capacitação e qualificação. Isso, na minha perspectiva, como educadora, é sine qua non. Né? A gente tem que estar, sabe, estudando o tempo todo, Kézia. Você sabe, Exato. você é assim. Né? A gente precisa estar constantemente estudando. Você citou a questão das gerações, né? E ver o quanto está ficando menor, né? O quanto está sendo demandado e fazendo com que as pessoas se transformem também de forma muito rápida. Então, a sociedade está se transformando de forma rápida e isso demanda da gente também uma transformação muito rápida. Então, as coisas... o lidar com o conhecimento, né, com o mercado de trabalho, não é algo estático, né? Então, tem algumas profissões que estão em declínio. Aqui na lista mesmo tem caixas de banco, né? Funcionários de correio, operadores de caixas e colaboradores, digitadores de dados, secretários administrativos e executivos, assistentes dos estoquistas, gerentes de relacionamento. Então, essas são profissões que se não tiver uma interferência, uma estratégia, que aí já vai para o plano da política pública, né? Que todos os governos, né, os governos, os países, eles precisam pensar estratégias para poder lidar com a transformação digital, com a inteligência artificial, né? Então, se não houver algo nesse sentido, e também se a própria profissão não tiver uma transformação, uma modificação, uma requalificação, né, e para poder se reposicionar no mercado de trabalho, ela pode sim entrar no declínio e extinguir. É a mesma coisa com... Assim, por mais que eu gostasse e tivesse diploma de datilografia, assim, quando eu comecei a trabalhar, né, eu tinha um diploma de datilografia, mas já era o computador, o meu diploma já não servia, já não prestava. E por mais que eu gostasse, né, da máquina de datilografar e tenha até uma relação, uma coisa romântica com a máquina de datilografar, mas aquilo ali já... Assim, não é porque eu gosto que aquilo vai se manter. Você tem que guardar para mandar para o museu, tá? Porque daqui a pouco o povo não vai nem saber o que é isso mais. Né? Não, as pessoas determinadas, por exemplo, determinadas gerações podem achar até interessante, né? Sim, olha, Bárbara. Um computador que já imprime. Olha, Bárbara, olha que interessante. O meu filho, ele aqui nas escolas, ele cada vez usa menos caneta, papel, lápis. E ele fica o tempo todo me perguntando, ele tá com 10 anos agora, e ele fica assim, mãe,
Qual a lógica de usar caneta? Qual a lógica de eu ter que usar um lápis se eu posso fazer tudo através de um screen? E ele fica me questionando, eu falo, não, é para sua mão não ficar dura, você precisa... Eu fico dando desculpa, fuleira, mas assim, Não, não não é encaixa mais fuleira, para não. eles, não faz mais assim sentido para eles, mas assim, para mim como educadora, a funcionalidade de uso das mãos está totalmente vinculada com a produção de dopamina, com a produção... É provado cientificamente hoje que quando você faz atividade de habilidades manuais, isso te gera prazer, isso te gera dopamina, isso te gera milhares de coisas boas no teu corpo. Imagina cada vez menos esses indivíduos usando as mãos, usando mais a voz. Ele dá comando de voz em tudo aqui em casa, para ligar a luz, para ligar isso, para ligar aquilo. É tudo comando de voz. Ele quase não usa mais as mãos como nós usávamos para digitar, enfim. Mas eu vou deixar o Guilherme fazer a próxima pergunta, que nós, Bárbara, estamos enfrentando na Artificial Heart. A nossa empresa tem o quê, Guilherme? Já tem 2 anos. 2 anos solidificada, mas o Guilherme vem desde 2013 aí desenhando esse projeto. E a gente está entrando no mercado. Eu queria, Guilherme, que você trouxesse aí quais os desafios que a gente está enfrentando quais os desafios que a gente está enfrentando no Artificial Heart, vai falar inteligência artificial, no Artificial Heart, com esse mercado tecnológico todo que a gente está enfrentando agora. Porque quando a gente começou há 2 anos atrás, Bárbara, 2 anos atrás, era uma pegada, era uma roupagem. E agora a gente está, e provavelmente esse projeto, porque de um livro para virar filme, que a gente está entrando na indústria agora, né, de streams e filmes. De livro para virar filme é uma pegada totalmente diferente, mas a gente está tendo que lidar com esses desafios. Mas, Guilherme, faz as suas intervenções em relação a isso. Quais são as suas perspectivas? Qual é o teu olhar, Guilherme, em relação a isso para a nossa marca Artificial Heart e Bárbara, que dialoga com as tecnologias? Não, então, professora, a gente está vendo, né, agora uma revolução com a inteligência artificial, principalmente assim, no mundo da arte, no mundo do entretenimento. E quais são, assim, o que você enxerga que o AI, né, que é a inteligência artificial, apresenta para maximização para a pessoa que é o criador de conteúdo? Várias aplicações que surgiram e agora gera também um certo desafio, porque muitas vezes, como vocês disseram, nossa, a gente já tem algum tempo já trabalhando nessa proposta. Então você já tinha um caminho, né? Já tinha uma certa perspectiva, principalmente depois de novembro de 2022, né, com o lançamento do ChatGPT, e a miriade de aplicações que surgiram nessa área de produção de conteúdos, inclusive na parte de produção de conteúdos animados, né, também nesse sentido. Então, aqueles conhecimentos e formações do qual, inclusive, vocês já haviam gerado determinados roteiros, então, às vezes, o impacto é nesse sentido, porque você já tinha um certo direcionamento e agora surge uma gama de novas possibilidades e que muitas vezes vão exigir que vocês tenham que se debruçar agora para poder utilizar essas aplicações. Mas tem muita coisa nesse sentido. Eu lembro que quando a Kézia falou comigo a respeito, né, desse projeto, eu fiquei encantada, né? Ela falou comigo no ano passado, eu fiz, caramba, que possibilidade. Inclusive, utilizei, comentei nessa proposta de vocês na associação de inteligência artificial da qual eu participo, que é a A2AI. E aí falamos, né, a respeito, falei que vocês estavam pensando, inclusive já produzi stream e tal, e utilizando inteligência artificial, o pessoal inclusive ficou querendo, né, e aí de repente quando vocês puderem dar uma palavrinha, a gente fazer essa troca. Dessa vez eu convidar vocês para ir lá conversar um pouco com o grupo, né, sobre esse projeto de vocês. E aí, inclusive, eu
agora gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Gostaria que vocês me falassem um pouco mais sobre o projeto. E me dissessem se vocês vão, de fato, utilizar IA na produção, né, do conteúdo. Então, o Guilherme... Pode falar, Bárbara, eu te interrompi. Não, se vai ser específico. Específico para, por exemplo, para produzir imagens, ou se toda a produção vai utilizar, né? Inclusive Então, áudio. O Guilherme, ele é o diretor artístico, ele é tanto autor do livro como ele é diretor artístico, então ele coordena o núcleo de arte, apesar dele não ser o artista da obra, porque essa obra aqui, por exemplo, esses personagens, eles não foram feitos com inteligência artificial. A gente tem uma produtora que trabalha com a gente, que a gente entrevistou, inclusive, o diretor da produtora semana passada, que é o Cristiano Seixas, ele junto com o Vilela do Inteligência Ilimitada aí do Brasil, eles que montaram a Casa de Quadrinhos, que é uma escola que treina artistas para o mundo tanto de apresentação, como fala? Ai, eu tô daquele jeito, Guilherme, que me faltam os vocabulários. Para o mercado de atores e atrizes e também de produtores artísticos de desenho. Então, nessa escola de quadrinhos que o Cristiano tem, eles literalmente desenham, eles não utilizam inteligência artificial, ele inclusive é um dos produtores também da Marvel, da Dark Horse, que é da Fox, né? Ele falou aqui na semana passada. Eles já utilizam bastante, principalmente para áudio, para tradução, mas eles ainda são fiéis. Esse tipo de obra é uma obra que encanta o público por causa da arte desenhada à mão. Mas o Guilherme, ele é mais autoridade nesse aspecto artístico para falar do que eu. Eu acho, professor, assim, o AI, eu vejo muito parecido com o CGI no início dos anos 2000, né? Eu acho que ele combina muito bem com várias formas de arte. Então, assim, você pega Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis deu muito bem porque eles conseguiram ter um equilíbrio bom do CGI com maquiagem, com várias formas. Só que aí o pessoal começou a usar só aquele CGI e meio que abusou. Aí fica uma coisa assim meio sem assim, alma, né, Guilherme? sem alma, e você sabe, você já meio que sabe a charada, né? E o negócio da arte é justamente você ter, assim, você criar aquela impressão de que a pessoa realmente está naquele universo, né? Então, assim, pro War of Hearts, a gente quer combinar, né, aquele estilo de animação mais clássica que você vê, tipo, de anime, né, japonês, mas também com AI, né? Porque muitos animes que estão fazendo isso já, que eles misturam tanto o próprio anime com CGI, e agora eu acho que agora mesmo que a gente vai ver com AI, então eu não acho que vai ter como fugir. Então, assim, cenário, por exemplo, eu acho que vai ter bastante AI. Aquelas cenas mais de paisagem vai ter bastante AI. Mas aí, quando você faz os personagens, você vai querer dar uma coisa assim mais sua, né? Algo mais distinto, né? Que meio que caracteriza cada um. E o AI, o negócio é que eu acho que ele ainda não tem esse negócio, ele não tem a alma do ser humano de fazer algo, sabe, 100% original, né? Ele consegue fazer uma paisagem, alguma coisa, mas eu acho que a gente ainda não chegou naquele. Eu acho que a gente vai chegar no ponto que a gente só bota lá. Eu quero que o personagem tenha X, Y e Z características, aí ele produz quase que uma coisa tirada da sua mente, né? Mas eu acho que a gente não chegou nesse ponto da tecnologia ser tão avançada, então a gente ainda está trabalhando com os algoritmos assim muito básicos, né? Sim. Então eu acho que ainda vai ter lugar assim para um pouco daquela arte que a gente via, né? 2D dos anos 2000 e um pouco atrás. Sim. Que até porque, Bárbara, a gente está sentindo aqui no mercado americano uma tendência muito forte, assim, voltando com tudo, na verdade, né, Guilherme? Agora que a gente está dialogando com as produtoras de filmes, quando eu entrei nesse projeto, porque eu sou a parte de business, né? Eu faço projeto de escala do negócio. Eu vou atrás das produtoras, marco reunião, miro investidor, apresento como esse projeto é escalável. A gente apresenta. Nosso projeto, inclusive, tem a possibilidade de transformá-la. Ele está
em livro, vai virar filme, 2 séries provavelmente, 2 temporadas de 8 episódios cada, e a tendência em seguida é transformar em videogame, mas pode acontecer ao contrário também. Só que o que o Guilherme falou que eu achei interessante é que quando eu entrei nesse mercado, eu achei que a tendência era sempre para atender a necessidade ali da geração milênio, porque é o nosso milênio, e Z, porque é o nosso nicho, né, o nosso público-alvo, porque é um conteúdo jovem adulto. Mas, e aí eu percebi, Bárbara, que aqui os adultos entre 20, 29, 35 anos ainda consumem muito conteúdo 2D. Pokémon, ainda consumem muito e leem muito mangá, muito anime, muito graphic novel. Então a gente vê que e no Japão a gente descobriu, o Guilherme já sabia disso, eu que descobri. No Japão os idosos consomem anime. Então a gente se deparou com esses desafios do mercado, porque a gente traz a nossa cultura. O Guilherme é americano, mas ele viveu muitos anos na Bahia também, no Brasil, mas a gente traz com a gente a nossa cultura. Então, quando a gente se depara com as outras culturas que estão consumindo conteúdos diferentes do que a gente é acostumado, a gente fica assim, peraí, eu é que estou fora dessa bolha, porque as bolhas estão consumindo tudo isso e eu não sabia. Então, isso para mim tem sido extraordinário. Mas eu sinto que cada vez mais isso tem sido uma tendência assim, no mercado, para a educação, e daqui para frente vai ser disso para mais, sabe? Como o Guilherme falou, o algoritmo ainda é muito limitado, mas a gente está aí, Bárbara, sabe como? Igual quando a gente finalizou a minha dissertação, você fala assim, vai ter que revisar o capítulo 2. Toda hora que a gente pensa que está redondo, a gente tem que voltar e refazer alguma coisa, porque algo já ficou moderno, já se atualizou. A gente está desse jeito. Mas esse projeto tem um potencial incrível, né? E eu tô, assim, super na torcida e ansiosa, né? Mas você me fez uma pergunta inicial e eu não respondi ela direito. Você me perguntou quais são os desafios na educação. E aí eu falei uma coisa mais geral, já falando da questão das profissões, por conta dos relatórios, né, que saíram esse mês, e que eles estão muito frescos, assim. Então a gente fica meio que usa isso, né? Mas tem muitos desafios, né, na educação. Então, imagina mesmo uma tecnologia como o ChatGPT, né, numa sala de aula, numa interação com o estudante, na interação com o próprio professor. Tem professor que... Eu vi uma pesquisa recente dizendo que 1 de cada 3 professores quer banir o ChatGPT de sala de aula, de qualquer coisa relacionada a ensino. E aí, pessoal, se você gostou dessa live, não esqueça de curtir o nosso conteúdo patrocinado pelo Artificial Heart e o Podcaster. Você pode pegar aqui, ó, você que está precisando tomar água ou tomar a sua bebida favorita, seja sua cevada, né, sem cafeína. Você tem aqui o seu mug, né, que a gente chama aqui em inglês, a sua caneca do Artificial Heart, né? Voltou. Com a citação. E você também não perca a oportunidade de comprar a sua camisa do Artificial Heart, feita, né, por nós. E você pode nos seguir, não esqueça de nos seguir no nosso Instagram, no YouTube também, Hearts, né, e no nosso canal de YouTube, onde você vai poder ver novamente essa live que será gravada e será transmitida e apresentada no nosso canal do YouTube, né? Então não perca, por favor, a gente não pode fazer isso sem vocês. Siga o nosso conteúdo e a gente agradece o apoio de vocês, viu? Verdade. Bárbara conseguiu voltar? Você consegue estar ouvindo a gente normal agora? Sim, tô. Pronto. E vocês conseguem? Deu uma bugada, ficou parada, aí a gente aproveitou e fez aquele merchan. É hora do comercial. Nossa, mas e a camisa tá muito bonita, viu? Tá muito legal. Legal. Sim, Bárbara, então você estava falando dos desafios, né? Que os professores querem banir o ChatGPT, mas o que você acha disso? Bom, minha opinião pessoal é que não tem como. Como é que você vai banir algo, né? Imagina, eu vou mexer, vou tirar eletricidade, eu acho que eu já estou nesse estágio, entendeu? É meio que mexer com a questão da energia.
É que nem aquele pessoal da Revolução Industrial que queria quebrar a máquina, né? Sim, sim, né? Então, Luditas, né? O nome, acho que é. é, O pessoal quer quebrar a máquina. eludista, exatamente. Então, é, meio que não dá. A gente teve essa discussão também com a questão do celular recentemente, né? Kézia deve ter acompanhado Sim. isso em salas de aula. Aliás, eu lembro que na pesquisa ela trouxe um pouco disso, Ah, de que sim, tinha, não Bárbara. é? Na As pesquisa profissões que que ela, iam que ela ficar. fez, Uhum. na pesquisa que ela fez, ela trouxe um pouco de que tinham professores que não queria o uso de celular. Mas a pesquisa dela demonstrou, inclusive, que os estudantes que utilizavam celulares para fazer as atividades, eles tinham sucesso na elaboração de determinadas atividades quando tinham acompanhamento do professor. Então, não adianta o professor banir por banir, né? É bem melhor ele utilizar aquilo para trabalhar. Assim, se pode utilizar o chat GPT para uma série de atividades, inclusive para poder estimular a reflexão, estimular o pensamento crítico, né? Estimular a criatividade, que são hoje qualidades, né? Requeridas, inclusive apontadas nesses relatórios, quando se trata de se pensar o que se fazer de agora em diante, né? Sim, olha, Bárbara, meu esposo está entrando agora no doutorado, ele falou que teve um fórum de discussões aqui entre os chairs, né, da universidade, e eles falavam exatamente o oposto. Eu lembro que você falou num ponto que eu nem lembrava. Você falou assim, que na pesquisa eu trago justamente isso, que era o ruído da comunicação entre os professores e alunos, porque eles acreditavam que o uso da tecnologia iria atrapalhar a educação, e aí eu provo na pesquisa que os resultados, inclusive na Finlândia e em outros países, os alunos que tinham acesso à tecnologia, eles avançavam em conhecimento, e aí o medo dos professores era exatamente em ficar ficar para trás, né? Em termos do avanço que estava tendo que lidar. E aí meu esposo me falou que aqui, em relação à discussão sobre ChatGPT, o uso da inteligência artificial para produção de artigo, de revista, de dissertação e tese, eles agora estão fazendo o contrário, eles não estão banindo, e a discussão é assim, eles precisam capacitar os professores para usar o ChatGPT para identificar os artigos que são que têm os tópicos dados pela inteligência artificial e desenvolvido pelo aluno, que não seja ipsis literis, tudo escrito, tudo retirado da inteligência artificial. Então, eles estão treinando os professores para lidar com a ferramenta. E eu estou falando de chairs, de PhD, de gente que está na academia, né, produzindo os artigos que serão referência de pesquisa para o mundo. Então, você que está na academia, que é chair na Universidade Federal, isso é um grande desafio para você, porque mais do que, como você falou, assim, não é a gente banir a tecnologia. Mais do que a gente banir a tecnologia, é a gente usar ao nosso favor e fazer com que ela nos auxilie ao avanço, né? Puxe o avanço e não tenhamos um retrocesso. Então, eu acho muito pertinente essa discussão. Eu vi que o Lord Jover, ele sempre está aqui com a gente em todas as lives, ele fala que esse é um assunto que é muito pertinente para o momento, mas também eu vi um artigo lá no grupo, nosso grupo de pesquisa, Bárbara, que Bill Gates, alguns pesquisadores dizem que Bill Gates estava preocupado, Bill Gates não, que as indústrias, as big techs estavam preocupadas com os desempregos e tal, só que Bill Gates, ele traz uma perspectiva diferente, ele diz assim, não, vai ter desemprego, mas a gente vai adaptar as pessoas para o uso das tecnologias, para surgirem novas profissões. E o que você acha sobre isso? Isso é complexo, porque eu vi falando no YouTube, falando a respeito disso, mas com certeza precisa ser adaptado. O progresso vem, e a questão também é uma coisa que a gente precisa sempre levar em consideração é que a tecnologia está aí, as ferramentas novas, elas estão altamente estimuladas por essa tecnologia. Mas uma coisa que a gente precisa se questionar serve para quem? Ela serve a quem? E o que é que eu posso fazer com ela? Como eu posso adequá-la para poder
trazer potencial para as pessoas das quais eu lido. Isso, sim, eu acho que é importante. Agora, a gente já está vendo que essas tecnologias elas estão mexendo com profissões, né? Recentemente, eu vi num outro estudo uma professoras, né, que trabalhavam numa editora de livros didáticos e elas faziam a tradução desses livros e tinham, acho que 30 profissionais que faziam isso. Depois que a editora implementou uma ferramenta que fazia a tradução, hoje em dia só contrata 3 professoras para fazer exatamente a verificação quer dizer, né, de 30 para 3 profissionais. Então, isso é uma coisa que a gente precisa parar e pensar. Como é que vão ficar os postos de trabalho? Sim. Né, o relatório do FMI, inclusive, fala que os mais afetados são os países mais desenvolvidos, né? Acho que, se eu não me engano, em 60%. Os países emergentes, eles serão afetados em 40%. Isso no âmbito das profissões, Sim. né? E das profissões, dos postos de trabalho, mercado de trabalho. Né? Então, é algo assim a se pensar. Agora, não sei, essa afirmação do Bill Gates, por outro lado, o que ele falou é uma pura verdade, porque não se tem como frear. Né? Como é que você vai frear algo assim? Né? As empresas, elas visam lucro, né? E se elas têm a possibilidade de gerar algo desse tipo, elas vão fazer, elas vão utilizar. Né? Agora, os países, os governos, precisam pensar como regular determinadas questões, porque, vejam bem, regular não é banir, né? Regular não é tirar de cena. Regular é ter critérios mínimos para que os países tenham essa adequação. Então, professora, essa questão, né? A gente tem a questão no Brasil do Rumble, O né? Que Lorde é uma falou mídia aqui social que que está regular é um sendo. equilíbrio, exato. Como você enxerga essa questão no momento, né, das big techs e a questão do regulamento estatal? Como é que está sendo esse relacionamento na sua visão, assim, não necessariamente na questão política, mas se você queira falar, você pode falar, mas assim, onde você vê isso indo, a direção, né? Para mais liberdade da mídia, é para menos, é para regulamentação, é para controle de abuso. Como é que você, né, como uma docente, enxerga essa situação da regulamentação, né, dessas big techs, dessas mídias sociais no Brasil hoje? Excelente pergunta. Que se eu for responder exatamente o que eu penso, talvez eu tenha ainda mais. Estou brincando. Foi. Tudo na nossa vida, né? Inclusive com relação ao consumo, com relação às empresas, às indústrias, tudo que nos cerca tem algum nível de critério, de regulação. Né? Não tem porquê determinada empresa, porque é empresa também, né? Uma big tech, é uma grande empresa, né? Ficar de fora disso, já que outras empresas, todas as outras empresas são reguladas também, tem regulações a seguir, tem leis a seguir, né, que assistem a determinados países do qual aquela empresa está atuando. Né? Então, é imprescindível. Né? Agora, é óbvio que tem que ser com todos os cuidados requeridos, né? Porque a gente está falando de uma mídia, né, que é social, né, que envolve uma série de outras questões, né, mas tem que ter sim algum tipo de critério, política, inclusive, relacionada a essas empresas, entendeu? Elas não podem atuar como se fossem
algo à parte, como se fossem deuses, Sim. né? Sim. Porque não fazem parte da sociedade também. Então, tem que seguir o recurso, né? O contexto da sociedade. E você está falando assim de critérios razoáveis, né? Por exemplo, É o que você você bem não, razoável no assim, momento. assassinato, violência, pedofilia, pornografia infantil, esse tipo de coisa, né? Você vai ter que ter critérios óbvios, principalmente numa legislação como o Brasil, né? Mas eu acho que também tem a outra questão do potencial abuso que pode, de uma regulação ser abusada também, né? Então, assim, eu penso, por exemplo, você politizar a regulação, né? Então, a regulação ela serve justamente para garantir, né, que, que, que essas empresas, essa comunicação não vá além da legalidade, né? Mas Perfeito, tem que ter exatamente. cuidado com os dois extremos, talvez, né? Exatamente. Né? Por isso que tem que ser bem estudado, né? Com muito cuidado, né? Essa questão. Aqui no Brasil, você sabe que recentemente, né? Tem essa discussão, então tem que ser com todo cuidado, principalmente atendendo questões relacionadas à proteção de dados, né, das pessoas, né, que utilizam essas plataformas. Então, tudo isso, né, está envolvido. Você citou alguns exemplos, né, mas tem questões políticas também, né, que não podem ser afetadas. Por exemplo, uma plataforma não pode chegar em um determinado país e mudar e ter uma tentativa de mudar o regime político daquele país, né? Mas isso pode acontecer dependendo do quanto ela está isenta, né, de determinadas leis, ela pode fazer isso. Então, tudo isso é muito perigoso. Então, tem que ter todo cuidado. Agora, você falou uma coisa certíssima, mas, por outro lado, também não se deve politizar, né, a regulação, né, em benefício de um ou outro partido, isso aí não. Tem que ser algo benéfico para a sociedade no todo e para que tenha os cuidados, né, como você colocou perfeitamente, para que não venha prejudicar as pessoas, né, como a questão de pedofilia, enfim, né, uma série de questões aí que precisa ter minimamente algum critério. Não é terra de ninguém. Exato. Eu tenho essa impressão de que a internet às vezes é terra de ninguém, que é uma terra sem lei. Então, a gente vive uma cultura de ódio, a gente tem os haters aí que causam muito danos à sociedade, a pessoas, e pessoas com doenças seríssimas emocionais que cometem, eu não posso falar a palavra na live, mas cometem, a gente sabe o que, tirando até a própria vida. Então, é muito delicado não ter uma regulação para o mínimo de critério estabelecido para a proteção da nossa própria vida, né? É uma proteção para o próprio humano. Você ia falar alguma coisa, Guilherme? Sim. Não, isso só um último comentário, né? Porque a professora, acho que ela tocou num ponto muito interessante, que eu até acho que é um ponto que poderia ser elaborado com um advogado, talvez até no futuro, né? Numa próxima live aí com a professora. Sim. E um advogado que, quem sabe, mas assim, eu acho que tem uma questão muito importante que você mencionou, que a lei, o que você faz quando a lei da empresa choca com uma lei prévia do Estado, né? Então, isso é um problema sério, né? Porque o Estado tem a sua lei, né? E o Estado não vai querer deixar que a empresa domine, né? Como você falou, entre, né? E faça necessariamente o que ela quiser. Então, assim, é uma questão jurídica extremamente complexa, que até acho que é algo que poderia justificar uma outra live aí, né, Sim, já com a deixa o convite professora. aqui para E outra com live. um jurista, sim, né, que inclusive sim, a gente tem uns amigos aí, para até entrar no mérito, né, dessa questão, que assim, é uma questão realmente muito, muito complexa, né, porque você tem uma empresa, às vezes o Estado até tem um interesse em ter essa empresa, mas aí o que você faz quando você tem a prática da empresa entra em choque, né, com as leis, sim, ou as diretrizes, né, as regulações do Estado. Exato.
Para mim, essa live foi muito pertinente. Eu sempre cresço contigo, Bárbara. É impossível a gente trocar uma ideia e não ter Igualmente. crescimento, não ter evolução, não ter uma nova perspectiva, um novo olhar para as novas tendências. Eu sempre te digo isso, apesar de você ser muito busy, a gente é muito difícil, esse ser humano gerencia muitos grupos, Guilherme, então é difícil às vezes a gente se conectar, se encontrar, mas eu já convidei ela para vir aqui. Seria um privilégio a gente fazer de repente, Guilherme, uma live com ela lá em Princeton, para ela conhecer o campus de Princeton, apresentar ela para alguns professores lá, e ela apresentar também os projetos que ela tem desenvolvido com o núcleo de pesquisa. E como é desafiador desenvolver pesquisa tecnológica com tanto Com avanço que a certeza. gente está vendo no mundo. No Nordeste, eu sou nordestina, então eu posso falar, não vai soar como xenofobia, mas é desafiador porque a gente sabe quão desafiador é enfrentar as políticas públicas que regem o Nordeste, a cultura que existe no Nordeste, quebrar as crenças limitantes, fazer com que as pessoas enxerguem que é possível sim, sabe? Então, assim, a gente enfrenta. Eu sei, Bárbara, dos seus desafios, e eu acho muito legal você acreditar. Eu te vejo, eu sempre falo aqui pro Jamilson, né? A gente dialoga muito sobre o seu trabalho. Eu te vejo como uma heroína lá na Bahia, sabe? O que você faz, porque trazer a tecnologia na roupagem que você traz, na leveza que você traz, para uma cultura de pessoas que querem, que acreditam, que lutam, que são guerreiras, que são batalhadoras, e para um governo que não facilita, que não dá acessibilidade para a maior parte das pessoas que moram ali, porque as pessoas querem, as pessoas conhecem, as pessoas entendem, são guerreiras, os nordestinos são assim, isso corre nas nossas veias, mas o governo não dá essas acessibilidades. Então, eu te vejo lutando, às vezes, inclusive, contra o próprio sistema. E eu te incentivo a continuar. E abro aqui, né, Guilherme, a oportunidade para você vir conhecer nosso estúdio, para vir conhecer, trazer a tua equipe aqui, para a gente poder dialogar mais, sabe? Trazer o teu olhar, esse teu olhar de mundo, cosmovisão que você tem, para aqui, para a gente, porque eu descobri uma coisa, Bárbara, quando a gente está transformando um livro em filme, a gente não pode simplesmente ir para um streaming, para uma produtora, transformar o livro em filme. A gente tem que trazer pesquisador, a gente tem que dialogar com pessoas, trazer pesquisas, pessoas que têm várias pesquisas para dentro do livro, para endossar o próprio livro, para o livro ser um filme futuramente muito rico. Então, já abro aí, junto com o Guilherme, eu acho que o Guilherme coaduna comigo no mesmo pensamento, de você vir para cá para a gente fazer essa troca de informação, de pesquisa. Eu acho que vai ser muito relevante. E eu acho que a gente, né, que a gente já está criando todo um ecossistema, um ecossistema transatlântico, né? Sim. Porque a gente tem Chicago, Nova York, Salvador, BH, né, São Paulo em breve, e Japão a gente também já está trabalhando, né, para criar aí o network. Então, se Deus quiser, né, eu acho que tem muito futuro, né, esse tipo de projeto, e ainda mais com docentes, né, profissionais como você. Eu acho que dá para criar assim, uma parceria e expandir ainda mais o leque, né, tanto o trabalho de vocês, o trabalho nosso. Então, por favor, né, a gente vai recebê-los, né, com braços abertos. Será um prazer, né, a gente poder fazer um programa, quem sabe gravar um programa aqui nos Estados Unidos. Sim. Seria uma honra muito grande, com certeza. Vamos ver, sabe, esse ano. Kézia sabe aí da vontade que eu tenho, mas sabe também das atribuições aqui, né, que não são poucas. Mas a gente tem, sim, talvez uma possibilidade de ir esse ano ou no início de 2025. Bom, eu quero agradecer demais essa oportunidade, foi muito bacana, né, ter essa conversa com vocês. Eu já sabia que ia ser legal, porque o tema é massa, né? É um tema gostoso de tratar. E eu sei, assim, que vocês estão envolvidos com isso também. Eu vi o Lodge perguntando aqui se vocês vão implementar a inteligência artificial no filme, né, na produção que vocês estão fazendo. Aí eu fiquei com vontade de dizer, vamos. Vocês estão respondendo, a pergunta ficou no vácuo aqui. Eu respondi. Não, teve. Só uma anedotazinha para encerrar.
Tem uma mulher agora que ganhou um prêmio lá, o prêmio de literatura, né, de letras lá do Japão. Ela falou que 15% do livro dela foi com o chat GPT. Ai, meu Deus! Foi, eu vi. Teve um na China que foi o livro concorreu, venceu. Aí depois que venceu, disseram que tinha sido feito por uma IA. Voltou. Na hora que você falou que o livro concorreu, venceu e Travou foi de escrito novo. por AI, aí voltou. Travou. Foi isso na China. Na China. Mas então, eu quero agradecer. Dizer que também, ó, embora que a gente falou da educação, né, dos desafios que tem na educação, em si, educação num contexto geral e pegando especificamente salas de aula, né, mas na pesquisa científica também a gente tem muitos desafios, viu, com a inteligência artificial, né, no estágio que ela está hoje. Eu não sei se vocês sabem, mas tem, por exemplo, logo quando surgiu, né, o ChatGPT, alguns professores, né, alguns pesquisadores começaram a publicar vários artigos. E aí algumas revistas disseram, não, peraí, a gente vai ter que criar uma aplicação para poder identificar quais são os artigos que são produzidos por ChatGPT. Então a Frontier criou o Aira, não sei se vocês conhecem, Sim. que é para exatamente identificar artigos acadêmicos que foram produzidos pelo ChatGPT. Então, se a pessoa... algumas revistas científicas colocam o seguinte: se a pessoa utilizou o ChatGPT para uma escrita parcial ou escrita integral, ou para poder tratar, ou para fazer tradução de determinada parte do texto, a pessoa precisa indicar no artigo, no momento da submissão. No momento da submissão, identifica se teve alguma interferência do ChatGPT. Se a pessoa não fizer isso e for pego na triagem dessas aplicações, a pessoa quer dizer, o autor fica banido, né? Uau. E se a revista científica não identificar e publicar o artigo assim mesmo, tem um comitê, e esse comitê pode identificar que a revista teve publicação do ChatGPT e penalizar a revista. Penaliza o autor e penaliza a revista também, né? Então, é algo assim, uma situação constrangedora entre os pares. Vocês são da academia, sabem como é. Muito antiga, agora tem que ter muito cuidado com isso, porque vai ser cada vez mais desafiador não ter que encarar a inteligência artificial, mas eu acho legal os centros de pesquisa, os pensadores e revistas científicas ao redor do mundo já ter essa consciência de pensar em uma ferramenta que viabilize o humano, porque, na verdade, vai ser cada vez menos ação humana e mais ação de robôs, né? Mas uma coisa interessante que o Lodi falou aqui é que sem inteligência artificial as coisas demorariam muitos anos até se completar. E com ela será mais rápido, então a gente vai ter mais produção de conteúdo. A live de hoje foi muito boa, hein? Que conteúdo, foi fantástico, viu? Que conteúdo bombástico. E é muito pertinente, né, Guilherme? Porque para o que a gente está discutindo, para o que a gente está produzindo com Artificial Heart, é muito pertinente, porque a gente tem uma obra em mãos aí que a gente tem que ter olhar muito fino para não cair só na inteligência artificial, né? Produzir todo o conteúdo com inteligência artificial. Não, com certeza. Eu gostei muito. Eu achei... com certeza, né? Vamos convidar ela de novo. Acho que seria legal fazer um programa aqui, até online, né? Com talvez algum advogado. Sim. Acho que ia ficar muito legal falar essa questão de proteção de dados. Sim. Que a gente poderia convidar, né? Talvez algum advogado para falar sobre isso. Mas eu acho assim que é muito bacana, é um tema muito pertinente, né? Que tem muito a ver com o que nós estamos fazendo e fica a dica, né? A gente tem que ficar atualizado e tem que ficar por dentro do mercado. Não adianta ficar chorando, né? Reclamando. Sim.
é que o jogo mudou, você tem que se Sim. adaptar ao jogo, né? Você tem que se adaptar às tendências, claro que mantendo, né, a sua originalidade, capitalizando naquilo que te faz Uhum. único e Sim. distinto, né? Ela Que é falou o que Blue travou Ocean, no. né? A estratégia do Sim, Blue Ocean que eles sim, falam. sim, Oceano Azul. Ela falou que travou e não está conseguindo entrar novamente, mas que ela adorou a participação. Então, muito obrigada, Bárbara, por ter participado aqui com a gente. Foi um privilégio para a gente ter entrevistado você. E aí, quando você vier aqui, a gente faz questão de fazer uma entrevista pessoalmente contigo para a gente poder mostrar para você o que a gente está produzindo e ter a sua contribuição também, né, Guilherme? Nosso projeto toda Claro, toda pensante, toda mente pensante, pesquisadora, é muito bem-vinda nesse projeto. com certeza. Ela quer convidar a gente, Guilherme, para a Tecnopolítica. Ela vai mandar o convite. Pronto. Lá vamos tratar sobre esse assunto. Ela disse que vai tratar sobre esse assunto, aí a gente participa da mesa redonda junto com ela. Até quando a gente for no Brasil também, a gente marcar para a gente encontrar a galera lá da UFBA para apresentar A nosso gente, projeto. a gente tinha que pegar um footage assim de Salvador. Que nem a gente fez Sim, em não, Chicago. mas ela é a cara, ela tem as conexões, ela é tcheca, então É, ela tem as conexões tipo dessa galera. Pelourinho, Linha Sim, Verde. ela sabe como a gente fazer isso, sabe? Então, ela é a pessoa Eu para vou poder fazer essa pesquisa fazer com um a Out of gente. Your Heart com o Jamilson usando, tá Ah, ligado? Em você. vai ser muito massa. É, a família real. Meu irmão, a live de hoje foi muito top. A gente se vê na próxima Pronto, a gente se terça-feira. vê aí, viu, galera? Não percam que semana que vem a gente tem um matemático. Semana que vem vai ser em inglês, viu, gente? Então vocês vão poder praticar, né, o inglês de Galera tá novo. gostando, viu? Ah, tá Galera tá gostando? gostando. Tá, Pronto, vai tá. ter mais. As próximas, então, já que tá gostando, aguente que a gente vai ter mais duas em inglês Já que tá para o mês de gostando, fevereiro. aguente. Aguente. Essa foi boa. Tá Essa gostando, foi ótima. aguente. Que a gente vai ter Anthony Boseman. Dia 3 né, a gente tem uma live muito especial com alguém, né, que é um. A gente não vai dar spoiler. Dia 20 também vai ser. A gente volta para português e dia 27. Beleza. 21, desculpa. 21 e 28 a gente volta para português. Mas não percam ser inglês em português. A gente promete que o mês de fevereiro promete, viu, gente? Não, E mas tá março muito também. top também. Esse mês de janeiro, esse ano 2024 vai ser bombástico. A gente já começou É a todo vapor, né? vapor, Só né? a galera top aqui nesse. E aí, você que não conseguir assistir, a gente vai fazer o seguinte mecanismo aqui, Guilherme, no meu perfil. A gente vai manter a live aqui no perfil para a galera que não segue ainda o canal, porque a ideia é a galera seguir o canal também. Então, a gente vai manter ali por 2, 3 dias a live aqui no canal, mas a gente vai colocar aqui só alguns cortes no Instagram, porque na verdade a live na íntegra a gente vai colocar no YouTube. Então, você que não segue o canal da gente, segue lá. Se você mora aqui nos Estados Unidos, está em algum desses estados aqui, a gente também está postando conteúdo no Rumble, né? Que no Brasil não está sendo permitido usar o Rumble, mas aqui a gente consegue postar. Então, o nosso site, nossa loja já está disponível. Esse ano de 2024, a gente vai estar aqui nas lives apresentando os nossos produtos, né, Guilherme? As garrafas térmicas, os rures. Esse ano a gente vai estar participando de muitos eventos e eu quero que vocês participem com a gente. Beijo, abraço e obrigada a todos. Obrigada, Babi, porque você participou. Foi incrível a sua participação e nos vemos na próxima semana. Abraço, viu, pessoal? Fica com Tchau, Deus. galera. Tchau, tchau.